Pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio. Vocês viram aí que eu comecei a gravar um vlog. Eu tenho gostado bastante de compartilhar as coisas por aqui nesse formato. E é isso, né? Pedir para vocês acompanharem até o final, deixarem aqui nos comentários o que vocês acham dos vlogs, compartilhar, curtir, se inscrever se vocês ainda não estão inscritos, e é isso. Gente, ontem domingo fui passear na Paulista. Quem não sabe do que eu tô falando tem o último vlog aqui do canal. E eu acabei faltando ao curso de aprendizes do Evangelho que eu faço. Eu também tô fazendo um tratamento espiritual e eu acabei faltando porque eu não tava legal. Eu sei que aí é que eu deveria ter vindo, né? E eu vim sim em outros momentos em que eu não tava tão legal, mas ontem de verdade eu não consegui. Então eu tô vindo hoje, segunda-feira, não tenho curso, né? Depois eu vou ter que ver como repor essa aula, mas pelo menos eu consigo fazer o meu tratamento espiritual, que é algo que pra mim é muito importante. E aí, se você tá chegando aqui agora, eu tô fazendo esse tratamento e esse curso no Centro Espírita Kardecista, que é uma linha filosófica, pelo menos eu entendo assim, que tem feito bastante sentido pra mim. Mas eu não sou uma pessoa, gente, muito apegada à religião, tá? Se eu entrar na igreja católica, assistir uma missa, vou me sentir muito bem da mesma forma. Minha família toda é católica e o catolicismo também já me apoiou. E a minha família em muitos momentos difíceis, de perdas de parentes queridos, enfim. Então eu tô dizendo isso tudo por quê? Porque não necessariamente eu acredito em religião A, B ou C. Eu acredito na nossa espiritualidade. Aí você desenvolve ela, né? Você a desenvolve como quiser, aonde quiser. Mas é isso, eu tô indo lá fazer o meu tratamento espiritual. Tô aí, gente, na busca de um trabalho novo. Atualizei meu currículo, fiz uma série de coisas, mas eu quero aproveitar esse tempo para arrumar uma das minhas estantes que eu ainda não consegui mexer. E tá tudo assim empacotado ainda. E aí eu quero mexer nisso, vamos ver se eu consigo a coragem para fazer. Vou compartilhando um pouco com vocês. E eu tô muito afim de começar a ler uma saga. Como agora eu tô com tempo, né? Espero que não por muito tempo, que eu logo me recoloque. Mas a verdade é essa. Então tem uma saga que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês qual é, que eu tô há muito tempo querendo ler. E quem sabe agora eu não aproveite esses dias para colocá-la em prática. Pessoal, então já é de noite, é segunda-feira, né? Como eu disse para vocês, foi muito bom ter ido ao centro e ter feito o meu tratamento, foi muito legal. Lá tem uma pequena livraria, logo no começo. Eu queria até filmar um pouquinho para vocês, mas fiquei com um pouco de vergonha, até receio, não sei o quanto a casa se sentiria bem, né, com uma filmagem, ainda que esse canal seja bem pequeno. Então eu optei por não filmar, mas enfim, a casa ali é um centro relativamente grande, né? Eles já estão ali há 40, 50 anos. E eles têm essa livraria no começo ali né? Tem uma salinha que funciona a livraria. E é muito bacana, porque às vezes eu vejo um livro na Amazon e que eu gostaria de comprar. Claro, muitas obras espíritas, principalmente as psicografadas por Chico Xavier, estão no Kindle Unlimited, então eu leio muita coisa pelo Kindle, mas alguns livros que eu quero ter eu acabo comprando lá. E aí vou dar um exemplo. Hoje eu comprei esse livro aqui, ó, O Redentor, de Edgar Armond. A nossa apostila, inclusive do curso de Aprendizes do Evangelho, é escrita e organizada ali pelo Edgar Armond. E O Redentor é um livro que tá R$50 pela Amazon e eu paguei 30 lá. Deixa eu ver, eu acho que eles tiram um papelzinho aqui da frente, tiraram. Mas eu paguei R$30. E aí, gente, acabei comprando um livro chamado O Amor Venceu, da Zíbia Gasparetto. Esse daqui é um romance dela que eu nunca tinha lido. Eu acho que eu já comentei com vocês que quando eu era mais jovem, eu não tinha dinheiro para comprar livros. A minha avó, por parte de pai,
ela lia muitos livros da Zíbia Gasparetto, embora ela fosse católica, né? Ela acreditava muito nessa questão de reencarnação, vida após a morte, que a gente não acaba, né, com o corpo físico, que tem algo além dessa vida que a gente está vivenciando aqui e uma série de outras coisas. Então ela lia os livros e passava para mim depois, porque eu amava ler, mas não tinha grana para comprar livros. Então eu li muitos livros da Zíbia Gasparetto dessa forma, mas esse O Amor Venceu eu ainda não tinha lido. Parece que é um livro que passa no Egito, no tempo antigo, e aqui a gente vai ter uma moça que foi escravizada. E aí provavelmente ela opta, ou não, né, no final, por abrir seu coração e perdoar aquelas pessoas que fizeram muito mal a ela. Os livros da Zíbia Gasparetto tem um, Pelas Portas do Coração, que eu amo, um livro que marcou muito a minha adolescência e a minha fase jovem adulto, mas há muito tempo que eu não leio livros dela, porque a gente vai aguçando o nosso gosto literário, obviamente, né? Esses livros espíritas, o teor literário dele é muito pequeno, não é esse o objetivo. Mas em termos de lição de vida e pontos para a gente refletir, eles são maravilhosos. E aí, como tem bastante tempo que eu não leio, e eu tô assim um pouco desfocada, ainda tô um pouco para baixo, então eu resolvi comprar o livro, vou tentar ler. Não sei, espero que o meu gosto de leitora não me atrapalhe, me permita ler, né? Abrir meu coração para ler, porque, como eu disse, não é um livro em que a gente vai fazer análise de qualidade literária, nada nesse sentido. Mas são as reflexões que a gente faz enquanto ser humano, vivendo numa sociedade com outras pessoas, né? E passando por situações que por vezes a gente não compreende. E como que a gente responde, né? A gente até tenta responder com amor, mas somos pessoas muito imperfeitas e numa caminhada aí de melhoria de si próprio, pelo menos os mais conscientes. Enfim, então, por hora é isso que eu vou ler. Eu queria ter arrumado as estantes hoje, não consegui, tô até olhando para ela aqui, mas quem sabe amanhã eu consiga e daí eu compartilho um pouco com vocês. E aí, gente, eu quero mesmo ler um livro, na verdade são 3 livros, né, uma série que eu sei que algumas pessoas de canais que eu gosto bastante já leram no passado. Eu li o primeiro livro, mas não li o restante, e aí, quem sabe agora que eu tô com um pouco mais de tempo, não seja a hora de pegar esses baita calhamaços. Então, já dando um spoiler aí, que são calhamaços enormes. Mas enfim, eu vou compartilhando com vocês.
Oi pessoal, hoje é quarta-feira. Vocês viram aí que eu fui fazendo pequenos trechos para vocês ao longo da semana. E enfim, tava ali com uma ideia de mexer numa das minhas estantes e até agora, a Bibi lá atrás, ó. E até agora nada aconteceu, o tempo foi passando, outras coisas foram acontecendo. De uma forma geral, de manhã eu coloco o João para a escola, aí eu tenho que cuidar dos cachorros, dos bichos aqui de forma geral, então lavar o quintal, dar comida, renovar a água, e a casa é muito grande, né? Então até lavar tudo isso me toma mais de 1 hora. E aí depois já tá praticamente horário de fazer almoço, do João chegar, então fica mais o período da tarde, mas eu preciso, gente, abrir meu coração para vocês, que eu tô bem preguiçosa esses dias, sabe? Até segunda-feira eu fui ao centro espírita fazer o meu tratamento espiritual, mas fui assim arrastada, porque se deixar ontem, terça-feira, eu passei a tarde inteira lendo, né? Então tô lendo aí o livro da Zíbia Gasparetto, O Amor Venceu. É uma história com algumas personagens, né? Mas basicamente a gente tem ali 2 escravas, se tornam escravas, né, no Egito Antigo, e a gente vai acompanhando um pouquinho as reviravoltas que acontecem na vida delas naquele período, os amores, os dissabores, os desencontros, e como que elas lidam com realidades até parecidas de uma forma muito diferente. Enquanto uma delas, né, a Nalin, ela nutre dentro de si muito rancor, muita mágoa, muita vontade de vingança. Isso vai atrapalhando o caminho dela de felicidade. E aí a gente pode pensar, poxa, mas ela, no caso, né, ela vinha de uma família rica na Síria e ela foi sequestrada, levada para o Egito como escrava. Como que ela pode fazer as pazes com esse tipo de situação e ser feliz, né? E a outra, Solimar, a mesma coisa, né? Foi sequestrada, vinha de uma família um pouco menos abastada que a da Nalin, mas vinha dessa família e ela também foi sequestrada e foi levada para o Egito. E a gente sabe que antigamente isso acontecia muito mesmo. Só que a Solimar, ela tem um coração mais puro, mais bondoso, mais propenso ao perdão. E ela vai passando muitas desventuras ao longo da vida dela também, mas sempre muito resignada, confiando muito em Deus. E aí a gente vai vendo como esse tipo de olhar e de postura vai colocando cada uma delas numa situação muito diferente. Isso obviamente faz a gente refletir sobre como a gente lida com os nossos sentimentos, o quão abertos a gente tá ao perdão. Gente, eu preciso ser muito transparente com vocês, que perdão para mim é uma questão ainda que eu preciso trabalhar muito dentro de mim. E foi uma das coisas, inclusive, que me levou a querer fazer o curso ali de Aprendizes do Evangelho. Mas enfim, eu tô lendo esse livro, passei ontem a tarde inteira lendo ele, vou deixar a capinha aqui pra vocês em algum lugar, mas eu já mostrei aqui no vídeo porque eu comprei na segunda-feira e posso já deixar minha super indicação pra vocês. Se vocês gostam de romance de época, de um romance mais espiritual, mais ético, mais moral, vocês têm grandes chances de gostar desse livro, tá? E aí, gente, fez esse parêntese aí bastante grande, por sinal, pra dizer que tô meio preguiçosa. E aí a casa que é muito grande, isso vai tomando bastante tempo. E quando a gente fala de mexer nos livros, isso não é tão simples assim, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? A casa tem 3 quartos aqui na parte de cima. E o quarto do fundo é o que eu mais gosto, mas é impossível dormir nele nesse calorão que tem feito aqui em São Paulo. Hoje eu tô conseguindo vir aqui pra cima um pouco mais, porque tá ventando, como eu mostrei agora pra vocês aí, a árvore se mexendo um pouco. Porque esses dias a gente tá num calorão muito forte e venta de manhã e depois à tarde, gente, não tem uma brisa. E aí aqui a parte de cima da casa fica muito quente. E aí fica muito difícil vir aqui pra cima pra fazer qualquer coisa. Então aqui no quarto do fundo, ó, a gente tem ali a estante cheia de livros, que eu limpei um por um, inclusive, na semana passada. A mesa ali que também fica cheia de livros e é onde eu gravava pro Aos 40. Tô meio não, gente, tô super fora lá do canal.
pensando em voltar inclusive, mas então isso tudo aqui eu limpei na semana passada. Só que quando a gente volta aqui no corredor, a gente tem um quarto do fundo, lá o da frente da minha mãe, onde ela dorme, e a gente tem o quarto do meio, que é um quarto menor, mas ele é um quarto que tem ar-condicionado. Então o João e eu temos dormido aqui, né? Ele tem uma cama de solteiro ali, ó, gente, tá com várias coisas em cima ali que eu já comecei a limpar. Mas enfim, ele tem uma cama de solteiro, mas quando a gente vem pra cá, a gente pega e coloca o colchão no chão pra dormir aqui e ligar o ar-condicionado, porque esses dias tá demais. Então o quarto lá da minha mãe tem ar, esse aqui tem. E o que eu mais gosto de dormir, que é o do fundo, não tem. Então esse período de calor a gente fica aqui. Mas aí a gente tem essa estante, ó. Opa! Que tá lotada de livros. E aí, para quem me acompanha já há um certo tempo, vocês sabem que eu fiquei quase 5 anos fora de São Paulo, morando em Curitiba a trabalho. E aí, com a pandemia, meu trabalho sofreu bastante, eu acabei voltando para São Paulo. Nesse meio tempo também teve um período aí de tentar novamente com meu ex-marido, que foi ladeira abaixo. Daí a gente se separou, eu fui com ele para o interior de São Paulo, não deu certo, voltei para São Paulo sozinha. A casa aqui estava alugada, gente, meus pais não estavam morando aqui, eu toda descabelada. Meus pais não estavam morando aqui, eles estavam em Curitiba também. Eu e meu irmão acabamos juntos comprando uma casa em Curitiba, meu irmão comprou outra sozinho e meus pais estavam morando para lá. Só que a casa aqui em São Paulo estava alugada. E aí, gente, vocês sabem como o inquilino detona a casa, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha só a parte do teto. Então, isso daqui foi uma coisa simples. Eles não limpavam a calha. Aqui em São Paulo venta muito, vem muitas folhas porque a rua é bastante arborizada. E eles não limpavam a calha, deu uma chuva enorme e molhou tudo dentro de casa. Então, quando a gente chegou, gente, eles tinham tirado as portas do banheiro. Eu nunca vi uma pessoa morar numa casa e tirar a porta dos banheiros. São 3 banheiros aqui na casa. A gente chegou, quando a gente pediu a casa de volta, todos os banheiros têm portas. Eu fiquei pensando que tipo de criatura tira a porta do banheiro. Enfim, uma série de coisas que a gente agora tá aos pouquinhos tentando resolver. Então aqui a gente limpou calha, trocou telha quebrada e tal, mas a gente ainda não teve tempo de pintar. E quando eu vim do interior pra cá, gente, eu vim meio caída e a gente, né, esse processo de divórcio, acerta a pensão alimentícia, tem que ficar cobrando isso o tempo inteiro, é um saco, isso toma muita energia nossa. E eu acabei ficando muito tempo sem os meus livros, eles ficaram lá no interior, vieram, né, o meu ex-marido mandou pra mim quase 1 ano depois, ou meses depois, e eu vou ser bem sincera que eu fiquei um tempo assim que eu não queria nem olhar pra esses livros, sabe? E aí a minha mãe, que é uma querida, me ajuda um monte. Ela foi pegando esses livros da garagem e trazendo pra cá. Inclusive, vocês vão ouvir aí uma música de fundo. Ela hoje tá ali, mexendo nas plantas dela, com a música lá no sertanejo dela altíssimo. Tá feliz, que bom, Deus abençoe. Mas ela me ajudou, ela trouxe os livros aqui pra dentro de casa, mas acabou que essa estante eu não arrumei. Então eu preciso limpar os livros, preciso minimamente organizá-los aqui, e é isso que, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer hoje e vou compartilhar um pouquinho com vocês. Mas não tem ordem, gente. As estantes que ficam lá embaixo, que eventualmente eu gravo lá, então vocês veem 4 estantes atrás de mim, eles estão organizados, os livros ali, por ordem alfabética, né? Então eu pego o nome do autor, o sobrenome por ordem alfabética e vou organizando as estantes. Essa do quarto do fundo tá meio desorganizada também, então eu ainda não encontrei, pra falar a verdade, falar em ordem, eu sou meio desorganizada mesmo, gente. Mas falar em ordem de uma coisa que nem foi limpa e mexida ainda é assim, eu preciso ir um ponto de cada vez. E aí, aproveitando que eu tô esses dias em casa, né, da outra vez que eu fiquei desempregada, eu arrumei todas as estantes lá de baixo, que, nossa, eu acho que eu demorei uns 3 ou 4 dias pra conseguir limpar tudo. Porque assim, né, gente, vocês sabem aí melhor do que eu, a gente não para só pra fazer isso, a gente tem filho, tem casa, tem comida pra fazer, roupa pra lavar, uma série de coisas acontecendo. Então aquilo me tomou bastante tempo. Essa estante aqui eu também não sei se eu vou conseguir terminar hoje, mas eu vou compartilhando um pouquinho com vocês. Então qual é a minha ideia? Primeiro limpar, porque muitos livros, ó, eles estão embalados, tá vendo? Pra não pegar poeira.
Então eu preciso tirar os livros daqui, meus livros todos da Agatha Christie, ó, todos os meus boxes aqui. Então eu preciso tirá-los desses sacos, eu preciso limpar esses livros e limpar essa estante e deixá-los aqui. É uma estante que não é minha, obviamente, uma estante de ferro que a minha mãe tinha quando ela trabalhava, guardava as coisas dela de trabalho aqui. Ela trabalhava com acabamento gráfico e aí, como o trabalho enfraqueceu muito também, principalmente pela pandemia, ela acabou me cedendo essa estante aqui. Então preciso limpar a estante, limpar os livros e aí depois sim pensar em algum tipo de organização. Que aliás, se vocês aí tiverem ideias, me coloquem aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Nós fomos embrulhando os livros para que eles não ficassem tão sujos, né? Então, agora eu preciso tirar. Aqui, por exemplo, a gente tem da Carambaia o Testamento de um Excêntrico, do Jules Verne, que é branco, gente, mesmo no plástico deu uma sujadinha. Então, eu preciso arrumar um jeitinho de dar uma limpada neles, mas assim, é muito triste, sabe? Porque os meus livros ficaram um certo tempo lá na outra casa que eu tava morando no interior de São Paulo. E claro que não tiveram cuidado com os meus livros, eu nem esperava que tivessem. Então, muitos deles ficaram ruins. Aqui eu tenho Os Maias, do Eça de Queiroz, no Clássico da Zahar, nessa edição de bolso, que é um livro que eu adoro. Mas enfim, gente, agora é tentar melhorar o máximo que eu puder de cada um deles. Pessoal, e olha o que eu achei aqui. Todos os meus livros do Ken Follett estão aqui. E esse aqui é a sequência de Os Pilares da Terra. Eu li Os Pilares da Terra, mas eu não dei sequência à saga. Eu tenho todos os livros aqui, mas eu não li. Tem novos, né, do Ken Follett que eu ainda não li, não comprei também, dessa saga aqui. Agora, uma saga que eu tô louca pra ler dele é aquela sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra Fria, que começa com A Queda de Gigantes, que é um livro que eu já li, mas eu tô pensando em reler e aí ler os 3 livros. Vocês aí já leram? O que vocês acham? Pessoal, olha o que eu achei aqui. Num dos boxes da Agatha Christie, eu não tenho todos dessa coleção, nem tenho interesse de ter, na verdade, mas tenho alguns. E meu primeiro livro da Agatha Christie, o primeiro que eu li foi esse aqui, O Natal de Poirot, que é uma história muito legal. E, nossa, eu fiquei morrendo de vontade agora de ler mais Agatha Christie. Teve um tempo, gente, eu comecei com O Natal de Poirot e eu fiquei, assim, fascinada pela literatura dela, porque é muito instigante, claro, né? As histórias são bem interessantes. E eu acabei lendo 4 ou 5 livros na sequência. E depois eu fiquei meio com overdose de Agatha Christie, mas agora me deu uma super vontade de voltar a ler. Tem esse problema da gente começar a limpar e organizar as estantes, né? A gente vai lembrando, relembrando algumas coisas e aí dá vontade de ler tudo. Ai, gente, se eu começar a parar toda vez que eu ver algo interessante que eu quiser compartilhar com vocês, ó, tô toda vermelha já suada aqui. Não vai dar certo, esse vídeo vai ficar enorme, eu prometo que eu vou parar. Mas olha só o que eu achei. 2 livros aqui do Umberto Eco, né? O Como se faz uma tese e A Busca da Língua Perfeita. Então, esse livro aqui eu já li todinho, esse daqui eu já li alguns trechos. E por que eu parei para mostrar Umberto Eco? Porque eu tô lendo O Nome da Rosa, acredito que entre hoje e amanhã eu termine. E aí eu vou gravar um vídeo falando sobre O Nome da Rosa. E uma das coisas que eu vou dizer é exatamente isso, que eu tenho muitos livros aqui do Umberto Eco, mas principalmente da não ficção dele, e O Nome da Rosa é meu primeiro contato com a ficção do Umberto Eco. Então logo mais a gente vai ter Umberto Eco aqui no canal. Nossa, gente, ufa! São 7 horas da noite, eu terminei. Limpei cada um dos livros, a estante inteira. São muitos livros. E agora só tô catando as coisas aqui do chão para pôr no lixo.
E é isso, gente. A missão foi cumprida, né? Enrolei um pouco, aquela preguicinha, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. E aí era a última estante que estava toda bagunçada, suja, desorganizada. Não que esteja muito organizada, como eu disse para vocês, eu não acabei organizando, por exemplo, em ordem alfabética, nada disso. Só fui limpando, tirando de dentro dos sacos, né, e colocando ali de volta. Mas nossa, gente, olha só, já ficou muito melhor. E sabe uma coisa que foi interessante? Eu acabei relembrando de alguns livros que eu tinha comprado, pensando em alguns projetos aqui para o Literanálise e lá para o Aos 40, que depois a gente trabalhando, tudo sobra muito tempo, eu acabei deixando de lado. E aí me deu uma grande vontade de voltar, né, de pôr isso em prática. Eu tenho muita vontade de fazer uma playlist de livros que nos ajudam num processo de individuação, de autoconhecimento e de reforma íntima. Não sei se farei isso aqui no Literanálise ou lá no Aos 40, talvez lá faça até mais sentido, mas em breve eu trago alguma coisa mais clara para vocês desse projeto. Certo? Ufa, é isso. Agora terminar de catar as coisas daqui, tomar banho, enfim. Ah, gente, e eu tinha falado que eu tava com muita vontade de ler uma saga do Ken Follett, e aí eu achei os livros aqui. Então, Queda de Gigantes, eu já li esse livro, mas acho que tem mais de 2 anos, então não lembro exatamente o nome de todas as famílias e tudo mais, mas esse livro, ele vai retratar 5 famílias passando o período de Primeira Guerra Mundial. Aí você tem uma família alemã, francesa, inglesa, você tem pessoas de esferas sociais diferentes e através dessas pessoas, desses núcleos familiares, a gente vai acompanhando todas as questões políticas da Europa daquele período. Aí depois a gente tem o Inverno do Mundo, que é o segundo livro dessa saga, trilogia do século. Trilogia O Século, né? Vai retratar o século XX. Aí a gente tem o Inverno do Mundo, que retrata aqui a Segunda Guerra Mundial. Esse é o menor livro dos 3. E eu até fiquei um pouco surpresa, porque quando fala de Segunda Guerra Mundial, na maioria das vezes os livros são maiores, né? Tá vendo? Ó, o primeiro, A Queda de Gigantes, é maior. E aí você tem a Guerra Fria retratada em Eternidade por um Fio, e esse sim, um catatal. Todos eles são, né? Mas qual foi a minha experiência com Queda de Gigantes? Embora ele seja, sim, um livro bastante grande, é um livro muito interessante. O Ken Follett tem uma escrita adorável, e eu li o livro em 1 semana na época, se eu não me engano. Então, eu tô bem afim de fazer essa leitura. E claro, gente, se vocês tiverem os livros aí na estante, quiserem acompanhar comigo, deixem aqui nos comentários pra mim, a gente pode pensar em algo nesse sentido. Até a Angélica, que conversa bastante comigo lá no Instagram, ela deu uma ideia esses dias, porque eu fiz recentemente leitura conjunta com o Oswaldo do Garrancho, e ela achou que foi um projeto bem bacana, e ela deu uma dica: olha, por que você não faz um grupo no WhatsApp para próximas leituras coletivas? E eu falei para ela: puxa, eu não quero fazer algo que depois eu não dê conta de cumprir, até porque eu estava trabalhando muito, mas a minha realidade agora é outra, né? Mas espero que em breve eu esteja recolocada, mas enfim, pode ser uma ideia, então se interessar vocês, deixem aqui nos comentários. Oi pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 10? Acho que é isso, tô meio perdida no tempo. Mas acho que é dia 10 de maio. E vocês viram aí que eu compartilhei bastante coisa ao longo desse vlog, né? A minha ida ali ao centro espírita, continuar meu tratamento espiritual. Ia falar espírita, saiu espiritual, mas é espiritual mesmo. E aí também tive ânimo para arrumar ali a última estante que eu ainda não tinha arrumado, que desde a minha volta para São Paulo, 2 anos já quase, os livros ainda estavam empacotados e eu estava meio relutante de mexer nesses livros, porque alguns estragaram, enfim, gente, mas graças a Deus encerrei definitivamente esse capítulo da minha vida, e essa parte de ter arrumado essas estantes, ter organizado esses livros foi algo bem importante para mim, para colocar um ponto final definitivo nisso, né? E aí, esses outros dias eu acabei separando aqui em casa
roupas e sapatos em bom estado, né? Mas meus e do João e do meu pai também, pra gente poder doar pro Rio Grande do Sul. Eu tô no momento, né, gente, desempregada, sem dinheiro, então assim, enviar dinheiro pra mim agora nesse momento não é possível, mas eu tenho, puxa, um monte de roupas aqui em casa, sabe aquelas roupinhas que a gente compra? Eu tive um período ali no início da pandemia que eu emagreci quase 20 quilos e aí fiquei bastante tempo, assim, né, tava com o corpo mais legal e tal, e depois a minha compulsão alimentar foi lá em cima de novo. E aí a gente fica guardando algumas roupas, quando eu emagrecer de novo. Não, então quando emagrecer de novo, compra tudo de novo, se esse for o caso, né? Então agora tem pessoas necessitadas, então, gente, eu tinha calças, shorts, assim, bermudas, camisetas, blusinhas, que eu acho que eu usei 2, 3 vezes, praticamente como novas. E o João é uma criança, né? Ele vai fazer 12 anos agora em julho, e criança cresce demais, então ele tinha um Nike que não cabe mais nele, o pé dele cresceu, então a gente tirou tudo isso para doar. E fica aqui, né, a minha dica para vocês, São Paulo e Paraná, os Correios estão aceitando doações para enviar para o Rio Grande do Sul e a gente não paga nada por isso. Então eu fiz uma limpa aqui em casa, gente. Roupa, assim, gente, juro, roupa super nova, lavada, tudo, né? Porque a gente guarda tudo lavadinho, certinho. Então blusas de frio que a gente até poderia usar, mas não é a nossa maior necessidade agora. Então fui tirando todas essas roupas minhas, do João, do meu pai também, sapatos, enfim. E aí eu vou agora à tarde, eu já acabei de tomar banho, me arrumei aqui para poder ir lá no correio levar, vou pedir um Uber aqui para poder levar, porque ficou bastante coisa. Não sei se vai dar para vocês verem, ali tem alguns sacos, né? Mas tem outros lá na frente, agora eu vou terminar só de embalar bem embaladinho e identificar o que é roupa, o que é sapato. Eu vou pedir um Uber para ir lá levar nos Correios. Então é isso, gente, eu fiquei super feliz porque eu fui lá no Correio anteontem com o João para saber se de fato estava aceitando, porque eu vi pela internet, e aí e assim, gente, o Correio tá lotado de fardos de água, de alimentos, de roupas, de sapatos. O pessoal aqui no bairro foi bem participativo, né? Então eu tô levando as minhas doações hoje também, e é assim que a gente vai encerrar esse vlog então, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, o barulho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, isso é super importante aqui para a saúde do canal. Se inscreva se ainda não está inscrito. Compartilhe com outras pessoas para que o Literanálise continue crescendo. Enfim, gente, se vocês se animarem aí para fazer a leitura da trilogia O Século, do Ken Follett, deixem aqui nos comentários para mim, a gente organiza alguma coisa, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.